Agradeço aos irmãos pela compreensão. Vamos orar, irmãos, para nós iniciarmos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua casa estar de portas abertas e nós temos a liberdade de sairmos das nossas casas, virmos até aqui para adorar e engrandecer o teu santo nome. Nós queremos te pedir que o Senhor se revele a nós hoje, ó Pai, usando a tua palavra, que o Senhor dê entendimento ao nosso coração, à nossa mente, que nós possamos sair daqui compreendendo daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós acerca da graça que vem do Senhor. Pai, eu peço ao Senhor a sua direção sobre a minha vida, que eu possa ser um instrumento usado pelo Senhor para fazer a obra nesta noite aqui na tua casa. Fique comigo, com meus irmãos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não sei se os irmãos vão lembrar, mas no mês passado a irmã Aurinete veio aqui, na escala dela, que agora nós temos uma escala oficialmente, né? O Vitinho, como está trabalhando fora, está fora da escala, mas nos intervalos aí, com certeza. Hoje era um dia que o Vitinho podia estar na escala, né? Então a irmã Aurinete trouxe um livro, o livro do pastor Luciano Subirá, que é chamado Graça Transformadora, né? Graça Transformadora. Então ela fez ali o resumo do primeiro capítulo, e aí alguém propôs, não sei se ela ou o pastor, de eu estar revezando com ela no estudo desse livro. Então quando eu e a irmã Aurinete estivermos aqui, nós vamos estar falando sobre esse livro, que fala sobre a graça de Deus, né? Eu estava vendo o pastor Luciano Subirá falar sobre esse livro, então ele escreveu esse livro no momento da pandemia, ele finalizou, e depois que as coisas se normalizaram, ele está viajando o Brasil, fazendo seminários, e ele tem um propósito que agora eu não me lembro se é 60 ou 70, né, congressos que ele vai em cidades diferentes, pelo menos uma cidade de cada estado do Brasil, falar sobre esse livro. E é um tema bastante relevante e pertinente, né, irmãos? Principalmente aqui na igreja, nós temos falado muito sobre isso, né? Na última oportunidade que eu estive aqui, eu falei sobre isso. O pastor compartilhou comigo que fez um estudo recente, né, sobre graça, estudou bastante. Inclusive o Davi participou do estudo que o pastor fez. Então eu acredito que hoje nós temos algo a mais para somar aí na vida dos irmãos. Como é um tema doutrinário, eu sempre fico preocupado, né? Porque a palavra que vale é do pastor. Então eu enfatizo aqui que o pastor tem total liberdade. Se em algum momento algo sair da linha ali, o pastor intervém imediatamente para que nós estejamos alinhados aí com o pensamento do pastor. Mas acredito que hoje aqui é um estudo muito mais de informação, de conhecimento para nós. Vai dar tudo certo. Amém? Vamos iniciar então. Eu quero começar fazendo uma pergunta para os irmãos, né? Quando nós estudamos o plano de salvação, o Ministério Infantil está mais habituado com ele, né? Tem o livro das cores ali, o plano de salvação é ensinado por cores para as crianças. Então, no início, Deus criou o homem, né? O homem se desviou, pecou, né? E precisou se reconciliar com Deus, né? Então aí tem a cor vermelha que representa o sangue de Jesus, representa ali a graça, né? Então o pecado da humanidade é perdoado através desse sangue, e dali tem a última cor ainda, que é o verde, que é o crescimento, correto? Irmãos, nós temos bem fixo na nossa mente a imagem de Jesus como símbolo da graça, né? Então quando nós vemos a obra redentora de Jesus, logo nos vem à mente, vamos dizer assim, a maior, talvez, não devia dizer isso, mas talvez a maior expressão da graça de Deus para nós vimos ali na imagem de Jesus. Aí eu quero lançar a pergunta para os irmãos. A graça começou com Jesus? Aí eu quero que os irmãos participem. Quem acha que sim, levante suas mãos. Quem acha que não, levante suas mãos. Quem acha que sim, a graça começou ali no ministério de Jesus, quando Jesus ressuscitou. Então todos os irmãos acham que foi antes. Então antes de Jesus nós tínhamos o quê? A lei. Então quem dos irmãos acha que a graça começou na lei? Nenhum dos irmãos acha? Todos acham que foi antes? Mas antes quando? Antes da lei? Antes da lei, você acha, Davi? Aonde começou a graça? No Éden, então? No jardim do Éden, será? Irmãos, é sobre isso que nós vamos falar hoje.
O tema do capítulo 2 do livro Graça Extraordinária diz: antes da lei, a graça antes da lei. Então hoje nós vamos entender e vamos fazer uma linha do tempo sobre a graça de Deus. Então eu peço que os irmãos vão acompanhando com essa mentalidade de uma linha do tempo, né? Então, como eu disse, nós sempre olhamos para Jesus como o símbolo da manifestação da graça de Deus, mas nós vamos entender como a graça foi manifesta, né, bem antes de Jesus, e aí os irmãos vão compreender. Antes disso, antes de nós estarmos até abrindo o texto bíblico, nós temos que entender o que o autor aqui chama de origem do homem e seu estado primário, né? Quando nós lemos o livro de Gênesis, e hoje nós vamos passear ali pelo livro de Gênesis, fazendo um link com Romanos, né? Na escola bíblica nós terminamos há pouco, fazer aqui a propaganda, né? Nós terminamos há pouco o estudo completo sobre o livro de Romanos, e ali nós vimos que a questão da graça, da justificação, o apóstolo Paulo, vamos dizer assim, a base da doutrina cristã está ali nesse livro com as explicações de Paulo, né, acerca da graça e da justificação do homem, né? Mas quando nós falamos sobre o estado primário do homem, lá em Gênesis, nós vamos entender que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Antigamente eu ouvia esse texto e eu ficava e aí eu via as pessoas falando assim: não tem como saber como é Deus. Eu falo assim: eu acho que Deus tem cabeça, tem membros superiores, inferiores, como nós. Porque se a palavra diz que nós somos a imagem e semelhança dele, mas com o passar do tempo fui entendendo, fazendo alguns estudos, e esse aqui é mais um, de que quando a palavra diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós entendemos isso em dois aspectos. Primeiro, no seu aspecto natural, e o segundo, no seu aspecto moral, né? Então, no aspecto natural, nós vamos falar da personalidade de Deus, né? Do intelecto, do sentimento, da vontade. Então, nós somos iguais a Deus, a imagem e semelhança de Deus, nesse sentido, em que nós temos o intelecto, nós temos vontades, né? Nós temos sentimentos. E em segundo, isso é uma citação que o pastor Luciano faz de um escritor chamado Augustus Strong. A segunda parte é na semelhança moral com Deus. E aqui eu vou vender mais uma vez o nosso peixe. Na escola bíblica agora nós estamos estudando uma revista chamada Quão Grande És Tu. E nessa revista, nessa primeira parte da revista, nós estamos aprendendo ou conhecendo alguns argumentos, né, sobre a existência de Deus, argumentos para ser usados fora da igreja, com pessoas agnósticas, pessoas que não acreditam na existência de Deus. E uma dos pontos que a gente vem trabalhando, né, dos argumentos que a gente vem vendo lição após lição, é justamente esse sentimento moral, né? Então, de onde surgiu essa unanimidade que há entre nós, os seres humanos, do que é bom e do que é errado, né? Ferir alguém é errado, né? O mal é errado. Como nós podemos ter vamos dizer assim, esse senso comum do que é bom e do que é mal, se não já sermos gerados com esse discernimento, né? Então, essa capacidade que nós temos de discernir o que é mal e o que é bom, né? Sabemos que o amor é algo bom, né? Que a dor é algo ruim. Então, essa capacidade que nós temos de discernir a moralidade, né? É algo que também reflete nesse texto que diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, elas não são concorrentes, mas elas são complementares, né? Então, na semelhança de Deus, na sua personalidade e na sua moral, com a sua santidade. Feito isso, irmãos, vou agora pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias. O primeiro texto da noite será o texto de Romanos 5:12. Depois nós vamos lá para Gênesis, mas no primeiro momento aqui nós vamos ler o que diz Paulo, a carta aos Romanos. Então, Romanos 5:12 diz o seguinte:
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Porque todos pecaram, porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Assim sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual figurava aquele que havia de vir. Então aqui nós vimos Paulo falando sobre o pecado entrando na humanidade. E aqui nós temos aqui um responsável por isso, né? Na verdade, como eu disse, Deus nos criou a sua imagem e semelhança para vivermos uma vida em santidade. Mas o projeto de Deus não foi adiante, porque o homem se deixou levar pelo pecado. E aí nós temos aí a figura de Adão e Eva cometendo o pecado. O pastor citou agora há pouco, né, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Adão e Eva comeram. Mas a consequência do pecado do primeiro casal ali foi o quê? Foi a expulsão do jardim do Éden. E tem alguns detalhes que às vezes a gente passa despercebido. Mas se nós lermos lá, voltarmos lá e lermos Gênesis, não vamos fazer aqui agora, mas você pode fazer depois, a palavra vai dizer que existia uma outra árvore, que era a árvore, quem sabe? A árvore da vida, né? Ou a árvore da vida eterna. Então o homem precisou ser expulso do jardim, porque depois que o pecado, que ele deixou se contaminar pelo pecado, comendo da árvore que Deus falou para não se alimentar dela, eles não poderiam mais ter acesso a essa árvore da vida, porque eles transgrediram o mandamento de Deus, né? Então Deus deu uma ordem e eles não a cumpriram, então eles não poderiam mais ter esse acesso à árvore que dava a fruto da vida eterna, porque senão Deus estaria passando por cima de um próprio princípio seu, né? Se o homem pecou, né, ele precisa ser reconciliado. Então ele não poderia estar em pecado e ir lá e comer a árvore, né, comer do fruto da árvore da vida, né? Então Adão, quando foi criado, ele recebeu além desse mandamento, ele recebeu uma ordem também, uma missão de povoar a terra. Então, entendendo que Adão, antes desse propósito, antes de cumprir o propósito da sua reprodução, ele já era um pecador. E nós, como linhagem de Adão, como filhos de Adão, né, como a terra toda partiu da linhagem de Adão, nós já nascemos em pecado. E é aí que surge o termo, né, pecado original, né? Nós já ouvimos várias vezes essa expressão, mas a verdade é que Adão recebeu uma missão de reproduzir e de povoar a terra, só que ele, antes disso, pecou. Então toda a sua descendência passou, então está, vamos dizer assim, contaminada com o pecado, né? Então aquele projeto do homem à imagem e semelhança de Deus, né, que foi dada, nós hoje somos imagem e semelhança de Deus, mas nós temos a marca do pecado desde o nosso nascimento, porque nós somos descendentes do pecado de Adão. Então Adão colocou a gente nessa, amigos. Mas eu creio que se não fosse Adão, o próximo seria, né? O homem não iria conseguir aí se manter muito tempo ali no paraíso. Então a desobediência de um só homem, como disse o texto, nos tornou aí pecadores. Vamos continuar a leitura desse texto? Romanos, então, agora versículo 15, diz assim: mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só,
muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, aqui Paulo explicando que, pela graça, como eu disse, manifesta ali, pela obra de Jesus, nos deu a redenção. Ela nos deu a redenção porque pela ofensa de um só, como nós acabamos de relatar aqui de Adão, veio a condenação ao mundo. Então, pela ofensa de um só, o homem se tornou corrompido, vamos dizer assim, mas pela obediência de um só, Jesus Cristo, ele conseguiu a justificação. É a palavra que nós lemos aqui no texto. Então, entendemos isso, é o primeiro passo, irmãos. Entendemos como o pecado chegou, como o pecado chegou ao homem. E aqui o autor diz que isso é a universalidade do pecado, que é justamente essa reprodução do pecado sobre os homens. Então, os homens, a partir dali, então, já passaram a nascer com o pecado na sua vida. Então, quando começou a graça? A graça não é um atributo divino? Então, ela sempre existiu. Deus sempre existiu e a graça vem de Deus, então a graça sempre existiu. Mas a pergunta que eu fiz, que eu queria que os irmãos pensassem, era quando essa graça precisou ser manifesta. A graça sempre existiu, mas quando ela passou a ser manifesta? Nós sabemos que a graça é para o pecado, a graça é para o pecado. Então, a partir do momento que Adão pecou, ali passou então a Deus a fazer uso, vamos dizer assim, da sua graça. A graça passou a ser manifesta ali no Éden. Por isso que nosso tema aqui hoje é a graça antes da lei. Como eu disse, nós vamos fazer uma linha do tempo. Então nós vemos aqui que desde o primeiro casal ali, Deus já teve que usar da sua graça. Essa graça vai adiante, ela vai passar pela lei. Na lei também tinha graça. E aí nós vamos chegar à obra de Jesus. Isso nós vamos estudando nos capítulos seguintes aí. Mas nós vamos falar agora da graça no Éden, se houve pecado no primeiro período da história humana, também houve a manifestação da graça divina, como eu disse, diz um texto aqui, Gênesis 3:21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Aqui nós vimos um spoiler de Deus. Todo mundo sabe o que é spoiler? Todo mundo sabe, Só a Amanda que está ali, talvez ela não saiba, mas então Deus aqui já manifesta ali o primeiro spoiler sobre o plano de salvação que ele tinha para a humanidade. Porque o homem, quando comeu do fruto e percebeu que tinha pecado, ele tomou a consciência que ele estava nu e nu ele não poderia estar na frente de Deus. Então ele pegou, foi lá na árvore, costurou uma roupa e cobriu o seu rosto, o seu corpo. E Deus então entregou a eles uma outra roupa com uma pele de animal. Por que eu disse que Deus deu um spoiler aqui no jardim do Éden? Porque aqui houve um sacrifício. O primeiro sacrifício para a remissão de pecados aconteceu no Éden. Como eu disse, alguns detalhes nos passam despercebidos. Mas se Deus usou a pele de um animal para que fizesse a roupa para Adão e Eva se cobrirem, um animal teve de morrer. Então o primeiro ato sacrificial aconteceu ali. Então já Deus já dando mostras de que o homem precisaria de um ato sacrificial para que ele pudesse ser, vamos dizer assim, ter novamente uma união com Deus, ter ali receber da graça de Deus. Vamos então agora, irmãos, abrir o texto de Gênesis 6, versículos 5 e 7. Diz assim, Gênesis 6: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que
todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito um ser humano na terra. Isso lhe pesou no coração e disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Então, irmãos, aqui nós vimos o primeiro reset de Deus. Deus precisou resetar a sua criação, vamos dizer assim. Então, um texto conhecido, como eu disse, nós estamos numa linha do tempo, passamos pelo Éden, e aqui Deus então encontra Noé. Por que Deus precisou fazer esse reset? Não porque havia uma falha no plano de Deus, mas sim porque o homem foi incapaz de cumprir aquilo que Deus tinha lhe ordenado, né? Então, Deus, olhando para a terra, ele percebeu que não existia mais nenhuma perspectiva de arrependimento tamanho a corrupção do homem na época. Então, Deus ficou triste, né? Aqui a palavra diz que Deus ficou triste de ver para que caminho tinha levado a sua criação. E então chamou Noé, né? E lançou sobre ele a missão de construir a arca, né? De preservar sua família ali, encher a arca com os animais. Então ali, esse foi o recomeço, o primeiro recomeço de Deus, né? Teve um outro recomeço também, e nós vimos que Deus escolheu certos homens na Bíblia para fazer alianças, né? Nós já estudamos isso também, e um deles foi justamente Noé, com a aliança ali da arca, né? Então Noé assumiu ali a sua missão, né? Teve êxito no primeiro momento, só que Noé, como pecador que é, a sua descendência também pecaminosa, né? Então o pecado continuou, né? Ainda depois disso, o pecado continuou a fazer parte das descendências ali, né? Existe até um episódio que a nação de Canaã, né? Que é os descendentes de Cã, foi amaldiçoado. Tem aquele episódio que Noé foi visto nu, né? E Cã foi avisar os seus irmãos. Essa história também os irmãos conhecem, mas também não houve por muito tempo êxito nesse novo recomeço. E aí o autor aqui coloca mais um recomeço, que aí é uma nova aliança que Deus firma, dessa vez com Abraão, né? Então Deus escolhe Abraão e a sua linhagem com um claro objetivo de resolver a situação do pecado. Então Deus mais uma vez olha para a terra, encontra um homem obediente, né? Um homem em qual ele designou para mais uma missão, né? E por que Deus escolheu Abraão? Então Abraão tinha ali um coração que agradava a Deus, né? E Deus, com mais esse reset, vamos dizer assim, ele pega e dá aí a missão, e dá uma promessa a Abraão, né? Que a descendência de Abraão seria abençoada, né? E aí nós já vimos a primeira parte em que nós podemos entender que a obra de Deus era uma obra muito ampla, que pegava muitas pessoas, muitos povos, né? Então o Senhor desejava que a descendência de Abraão, que era um homem correto ali aos olhos do Senhor, fosse a nova, de Abraão fosse a nova fonte ali de reprodução dos seres humanos, né? Então em Gênesis 12, por exemplo, nós vamos dizer assim: por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, né? Isso explica um pouco o porquê de Abraão ser escolhido, né? E nós vimos que Abraão, ele foi um homem que teve vários diálogos com Deus, né? Deus se manifestava com uma certa rotina ali na vida de Abraão, e Abraão foi um homem muito usado pelo Senhor, e nós vimos durante toda a Bíblia vários títulos dados a Abraão, né? Vou citar alguns aqui, né? Pai de nações, em Gênesis 17, patriarca em Hebreus 7, homem de fé em Gálatas, pai da circuncisão em Romanos, amigo de Deus em 2 Crônicas, escolhido em Neemias, servo de Deus em Salmo, intercessor ainda em Gênesis e pai dos que creem em Romanos. Mas nós temos que entender que Abraão era um profeta. Gênesis 20 vai dizer assim, ó, agora, Gênesis 20 vai falar do episódio que
que Abraão mentiu que Sara era sua irmã e o rei Abimeleque ia tomar ela para si, né? E aí Deus manda a mensagem para o rei Abimeleque assim, ó, Gênesis 27. Os irmãos podem acompanhar e nós vamos caminhando em Gênesis agora. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas, se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então, nós podemos citar aqui vários textos em que o profeta Abraão, né, nós não costumamos chamar ele assim, mas que ele recebia ali as revelações divinas. Né? Mas nós vamos pular essa parte e nós vamos para um outro texto agora, que é o texto de Gênesis 18. Gênesis 18, 17. O que diz aí, Ricardo? Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Pode continuar. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Aí. Então, diz assim, né? Eu vou ler como diz aqui na minha versão, os dois versículos primeiros aí, 17 e 18. Então diz o Senhor: será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? É como se Deus dissesse assim, né? Já que a minha solução redentora para toda a humanidade partirá deste homem de sua linhagem, quero que ele saiba das coisas que acontecerão no futuro da humanidade, acerca do estabelecimento do meu reino na terra. Então é como se Deus ali confiasse a Abraão revelações de coisas que aconteceriam, né, nessa obra em que envolvia ele e a sua descendência. Agora nós vamos voltar novamente para o Novo Testamento. Eu quero que os irmãos abram João 8, 56 e 58. Nós vamos entender uma passagem em que Jesus faz uma afirmação. Então, João 8, 56 ao 58. Nós estamos falando que Abraão recebia revelações do Senhor, ele era um profeta. Nós vamos entender o que diz essa passagem. Diz assim, João 8, 56. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntavam: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Então Jesus faz aqui uma afirmação. Jesus diz que Abraão se alegrou ao ver o dia dele, né? E ele viu esse dia e ficou alegre. Aí eu quero perguntar para os irmãos, se alguém arrisca dizer quando foi esse episódio. Aqui Jesus diz que antes de Abraão existir, ele já era. Mas existe um fato ali conhecido da história de Abraão, em que nós podemos ver a obra de Cristo nessa passagem. Alguém arrisca? Alguém arrisca dizer? O que você acha, Vitor? E foi quando? Aurinete? O sacrifício? Muito bem, Aurinete. A Aurinete tem um livro, né, irmão? Ficou. Muito bem, Aurinete. Ela disse que não leu o livro, irmãos, mas mesmo assim, irmão, o que vale é a sua resposta. Então, quando foi que a obra de Jesus foi revelada para Abraão? A Aurinete disse que foi no sacrifício, justamente, né, irmãos? Foi isso mesmo. Nós vimos ali toda aquela situação em que Deus bota a fé de Abraão à prova e pede que ele entregue seu filho em holocausto ali. E ele vai com o menino,
e fala, não, chegando lá nós vamos sacrificar um animal. Aí o menino está indo, está olhando, não tem nada, esse animal. O autor até coloca aqui faz um desenho aqui, né? A mesma coisa chegar no posto de gasolina e falar, enche o tanque aí pra mim, aí você tá de a pé, né? Você vai encher o tanque, você não tem carro, que sacrifício é esse que você vai fazer que você não tem um animal, né? Então lá em Gênesis 22, 6 diz assim, ó, vou ler para os irmãos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Né? No 22:8 diz assim, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Essa história é uma história conhecida, né? Mas os irmãos conhecem o resumo da história. Então ali Abraão estava prestes a sacrificar seu filho Isaque, então Deus manda ali um cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Essa frase te é familiar? Um cordeiro para morrer no lugar de quem deveria morrer. Não é isso que a obra de Jesus representa para nós? O cordeiro que foi entregue em favor de nós, para que nós não tenhamos a morte como fim, mas sim a redenção, né? a salvação. Então ali foi mais um spoiler de Deus, né? Da sua obra grandiosa de salvação da humanidade, dessa vez para Abraão, né? Então a obra de Jesus foi revelada a Abraão, porque Abraão, como nós dissemos, é um profeta. O autor aqui também ele enfatiza algo, porque a descendência de Abraão foram os hebreus, e aí nós conhecemos a história dos hebreus, passaram pelo cativeiro, depois veio Moisés, se levantou como um grande líder dos hebreus, tirou eles do Egito, né? E assim caminha a história de Israel. Mas o autor quer deixar claro aqui, o pastor Luciano Subirá, que essa revelação desse propósito divino incluía também os gentios, né? Não somente o povo hebreu. Então, quando nós olhamos para esse aspecto de nacionalidade, os gentios somos nós, somos aqueles que não são hebreus, né? Não são israelitas. Então, existe um texto lá em Gálatas que eu queria que os irmãos abrissem. O culto de estudo é assim, irmãos. Nós precisamos buscar referências na Bíblia para entendermos o que a palavra quer nos dizer. Então vamos caminhar para Gálatas agora. Gálatas 3, 7 ao 9. Diz assim: saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Essa última frase não está no texto. Está no texto? Não. Qual? De modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão? Versículo 9. É Os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Isso. Todos que creem, né? Então, esse texto nos evidencia aqui, né, que a graça partiu de Abraão, né? Foi mostrado ali para Abraão. Esse plano de salvação foi dado a Abraão. Existem promessas para sua linhagem, sua descendência, mas, como disse o texto aqui, enfatizado aqui em Gálatas, em você serão abençoados todos os povos, e aqueles que têm fé, né, serão abençoados por esse propósito. Estamos caminhando já para a parte final, e aqui vem a parte da justificação pela fé, né? Gênesis 15:6 diz assim que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça, né? Então nós vemos que mesmo antes da lei, nós falamos aqui sobre o senso de justiça que existia, né? Então o homem pecador e o homem mais de semelhança de Deus, ele tem o discernimento do que é justo, do que é injusto, né? Do que é bom, do que é mal.
Então, por que Deus escolheu Abraão, né? Porque Abraão tinha ali. Abraão é considerado o pai da fé, né? Era um homem de fé. Quando a gente fala de Abraão e fala de lei, fala, Abraão ele obedecia a Deus antes da lei. Né? Nessa época não tinha lei e ele obedecia ao Senhor. Então nós vimos esse texto que é acreditado como justiça. Agora nós vamos mais uma vez para Romanos. Romanos 4:9. Na verdade, nós vamos ler o 4:13 até o 16. Então, Romanos 4:13 diz assim: a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós. Amém? Irmãos, se a graça tivesse começado na lei, vou refazer a frase, se a graça começasse a ser manifesta a partir da lei, e só os que da lei estavam debaixo da lei fossem salvos, quem não estaria debaixo da lei estaria automaticamente condenado. Mas como nós vimos o plano de Deus para salvar o homem, que começou em Abraão, na verdade começou no Éden, mas ele foi refeito nas suas alianças. Ele começou em Abraão nesse sentido. Nós vimos que é pela fé que vem a justiça. Nós vimos que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. E aqui o texto, Paulo coloca justamente isso, no versículo 13, né? Que a promessa que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. E no 16 o comecinho diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, né? Então a fé e a graça andam de mãos dadas, né? Aquele que tem fé recebe da graça. Então isso é Deus preparando ali, como eu disse, a graça nós estamos vendo na linha do tempo, como se Deus estivesse preparando para um novo período. Aqui o autor coloca em 3 períodos. O primeiro, esse período antes da graça, que é esse que nós estamos falando hoje, né? Da manifestação da graça que começa lá no Éden, quando surgiu o pecado, então houve-se a necessidade de ter graça, até a chegada da lei. A partir da chegada da lei, com Moisés, a graça vai ser manifesta de uma outra maneira, né? E depois, quando Jesus vem e tem ali o seu ministério, a sua obra redentora, aí é o terceiro período, no qual hoje nós podemos desfrutar dessa graça, né? Então é por isso que Paulo, então, ele resistia, né, à pregação da circuncisão, né? Ele foi questionado algumas vezes se quem não fosse circuncidado não seria salvo, né? Então Paulo dava ali as explicações, né, que a salvação também a palavra era para ser levada para os gentios também, né? A circuncisão, assim como o batismo é como se fosse um selo, né? Vamos dizer assim, um selo da fé, uma marca, aquilo que é realmente uma marca, assim, que tanto os circuncidados tinham. Hoje para nós colocamos em paralelo ao batismo, né? Aquele símbolo, o que simboliza o batismo. Tanto que o batismo não salva ninguém, né? O pastor cansa de falar isso quando ele vai batizar alguém. O batismo não salva ninguém, mas ele é aquilo que representa, né? Ele existe toda uma representação ali de por que as pessoas serem batizadas. Então, irmãos, só resumindo aqui o que nós falamos hoje. Então, nós falamos desde quando o pecado chegou até a descendência de Abraão e como Deus manifestava essa graça até a chegada ali da lei. Acredito que a graça durante a lei será o próximo capítulo da quarta-feira que vem, da irmã Aurinete.
né? Mas, então, nós vimos que a obediência sempre foi necessária, né? Sempre foi necessária. Deus criou o homem para que o homem obedecesse a ele, mas houve que o pecado entrou no mundo. E a partir daí houve então a necessidade de se perdoar o homem, do homem buscar essa regeneração, vamos dizer assim, né? Essa libertação do pecado. E isso, claro, foi tanto antes da lei necessária. Então, naquela época já existia essa pregação sobre justiça, tanto que Abraão agiu com justiça, né? E por isso ele era abençoado e escolhido por Deus. E por último, o plano de Deus envolve a todos, quer ser hebreus, né? Judeus ou gentios. É isso que nós tínhamos para hoje, irmãos. Então, seguimos aí nessa linha do tempo sobre a manifestação da graça de Deus. Amém? Amém. Essa é a palavra. Espero que para o pastor.